Então, vamos lá, a gente ficou de terminar o capítulo 3, né, da Vasalisa, que eu havia travado na tarefa 6, inclusive vou compartilhar com vocês aqui, que eu entendi, quando eu voltei para reler, eu entendi por que eu tinha travado na tarefa 6, e esse livro, como a gente já falou lá no início, né, ele tem vida, e foi impressionante, aconteceram coisas, eu tive sonhos e aconteceram situações durante a semana seguinte, que me explicaram por que eu travei na tarefa 7. Eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui sobre isso. A gente vai ver hoje, então, a tarefa 7, 8 e 9 da Vasalisa e o capítulo 4 do Manauí, ok? Então, começando pela tarefa 7, ela vem trazendo a questão das perguntas, né? A gente já tinha falado um pouquinho no encontro anterior sobre se fazer perguntas, né? E ela traz mais forte isso, das perguntas, de ser curiosa, né, sobre o processo, ser curiosa sobre a nossa natureza, ser curiosa sobre como funcionamos, enfim, um pouco mais disso. E aí, para mim, a parte principal dessa tarefa são as fases de consciência e de desenvolvimento de questões internas nossas, que é uma perspectiva bem junguiana, não sei quem aí conhece mais profundamente a psicologia analítica, mas ela traz aqui, a autora traz a questão de nigredo, rubedo e albedo. Eu não sei quem de vocês está familiarizada com esses termos, mas são termos bem técnicos, digamos assim, psicológicos, da psicologia analítica. E eu queria trazer para vocês esses conceitos de forma bem sucinta e bem prática, para que vocês comecem a usá-las nas vidas de vocês, tá? Essa é a ideia. Então, Jung separou as fases, os níveis de trabalho psíquico das nossas questões mais íntimas em 3 fases: nigredo, rubedo e albedo. O que seria isso? Pensem assim, a gente tem, todas nós temos problemas, obstáculos, questões, né? Coisas que são truncadas, dificuldades, questões que acontecem na nossa vida, que vêm, como eu sempre falo para vocês, como oportunidades, e não como problemas, né? Todo problema é uma oportunidade, todo desafio é uma oportunidade. Então, vamos sempre pensar, sempre ter isso em mente, tá? Pensando nisso, o que seria um nigredo? Nigredo é a fase de dissolução daquilo que não serve mais. É a morte de valores antigos que não estão mais a nosso serviço de forma positiva. É o fim, literalmente o fim, de tudo aquilo que a gente vem trazendo e que não serve mais. Então, são aspectos ou nossos, ou das nossas relações, que já não estão mais saudáveis, ou já não servem mais a um propósito maior de desenvolvimento, ou, enfim, estão se desintegrando. Eles precisam morrer, né? Sejam crenças, sejam valores, sejam perspectivas, formas de enxergar as coisas, forma de lidar com as coisas, que precisam morrer para que algo novo surja, tá? Então, esse é o nigredo, é a fase do nigredo, como ele chama. Então, assim, por exemplo, eu tenho uma relação mal resolvida com alguém, seja da minha família, seja do meu passado, enfim, que eu ainda não consegui desapegar, talvez, né? Eu ainda não consegui dissolver e tirar daquilo ali o que eu preciso aprender. Então, eu ainda estou, talvez, travada num lugar ali que eu continuo insistindo no mesmo comportamento, eu continuo insistindo numa expectativa, eu continuo insistindo numa visão a respeito daquela pessoa, daquela questão específica, e isso precisa morrer. E aí, dentro da fase do nigredo, a gente tem várias fasezinhas também. A gente tem a entrada da nigredo, que é o início né, que a gente começa a ter clareza sobre aquele aspecto. Tem o meio, que a gente vai sentindo várias coisas ali. E tem o final, a saída da nigredo, que a gente chama, que é quando aquilo está quase já finalizando, para que a gente vá para a próxima fase, que é a rubedo. O que seria a rubedo? É a fase do sacrifício das ilusões. É quando a gente escolhe conscientemente passar pela dor da decepção, da frustração, do soltar aquilo do qual a gente está super apegada. É a fase da entrega mesmo, que a gente se entrega para o processo de se desfazer daquilo de forma prática, para então acessar a albedo, que é a fase da nova luz, da nova perspectiva, da nova visão, da nova vida, tá? Em termos bem sucintos, vocês viram que eu demandei um pouquinho mais da nigredo ali, porque é a fase que a maioria de nós tem mais dificuldade.
Depois da saída da Nigredo, é como se fosse mais fácil, digamos assim, o processo. Então, a descida, que, né, como a gente chama, a descida para os níveis do inconsciente, onde a Nigredo existe, é a parte mais difícil. E, normalmente, é onde a gente trava. Quando a gente começa a ver algumas coisas ruins, entre aspas, sobre nós e sobre o outro, o nosso inconsciente trava. Porque lembra que eu falei que ele está sempre tentando se livrar da dor? Então começa a doer muito, e aí a gente para, aí a gente volta. E aí a gente fica nesse, né? E aí a vida fica difícil, e a coisa não resolve. E daí você fala, ai, não, mas é tão doído, eu não vou querer mexer com isso. Melhor esquecer, melhor jogar para debaixo do tapete de novo. Né? E é essa fase que depois ela vai falar lá na nona tarefa, eu acho, que é tão fundamental que a gente segure, que a gente sustente, que a gente encare a dor, a gente não tenha medo da dor, mas eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso lá. Por que Nigredo, Rubedo e Albedo? E aí ela faz uma referência lá na sétima tarefa, não sei se vocês pescaram isso, da questão da mulher mesmo, né? Dos ciclos femininos, o ciclo da menstruação, da amamentação, da gestação, as cores, né? Nigredo seria o preto, Rubedo vermelho e Albedo branco. Então, lá nas profundezas do inconsciente é preto, né? É escuro, é mais dolorido. Quando a gente começa a passar por essas fases das nossas questões, vai clareando, vai para o vermelho, que é a cor do sangue vivo, é onde a gente começa a realmente viver a transformação, para depois vir o albedo, que é o branco, que é, né, o leve, é a luz, é a clareza das coisas. Então, fiquem com isso, porque a gente tá passando, vocês vão passar, já passaram 1000 vezes, tenho certeza, e vão passar ainda muitas vezes pela Nigredo, Rubedo e Albedo, em diferentes questões da vida de vocês, em diferentes aspectos e áreas da vida. Então, usem essa visão dessas 3 fases para se perguntarem também, se fazerem algumas perguntas. Por exemplo, eu até separei, depois eu vou colar lá no grupo para vocês, tá? Se vocês quiserem anotar uma ou outra, tudo bem, mas não se preocupem em anotar todas, porque eu vou colar lá no grupo depois, porque eu achei relevante isso. Algumas perguntas que são legais de se fazerem nessa fase dessa tarefa 7. Por exemplo, em que área da vida de vocês percebem que estão tendo que pular uma etapa do processo? Que tá tentando pular uma etapa do processo, né? Por exemplo, eu estou lá na Nigredo, mas eu já quero estar na Albedo. E daí eu acho que eu já estou iluminada, eu acho que eu já superei, a gente faz isso muito. Ah, não, isso aqui eu já entendi. E aí vai. Só que não é sobre entender com a mente, é sobre sentir todas as emoções que aquilo vai trazer. O que hoje pede Nigredo em vocês? Algo que precisa morrer ou se dissolver? Existe algo aí que vocês estão evitando olhar? Qual ilusão que vocês sentem que está sendo chamada a sacrificarem? Né? Que ilusão que talvez vocês estejam apegadas a ela e estão com dificuldade de passar pela Rubedo, que é escolher sacrificar aquela ilusão, ou seja, sentir aquela decepção. Às vezes a gente foge muito desse lugar também, que seria a fase da Rubedo, né? Tá bom, eu já integrei, eu já senti, mas eu não vou para o Rubedo, eu não escolho conscientemente passar por aquele processo de me despedir daquela pessoa, daquela situação, daquela ilusão que eu vivi, né? Onde que vocês já conseguem perceber uma pequena luz surgindo, que é a albedo, mesmo que ainda tímida, né? Em que situações que talvez já tenha uma luz ali, que vocês percebem que talvez já estejam entrando no albedo e que essa clareza vai ajudar vocês a seguirem também esse processo. E qual parte da vida de vocês pede confiança no tempo e não ação imediata? Porque esses 3 processos, eles demandam tempo. Não é da noite para o dia. Né? E querer acelerar as coisas acaba prendendo a gente no Nigredo muitas vezes. Por quê? Porque a gente quer lidar com a mente. E a mente quer ser rápida, quer resolver. Né? E essa impaciência pode nos prender na dor do processo, muito mais do que nos fazer evoluir. Então, pensem um pouquinho sobre isso, tá bom? Bom, aí a tarefa 8, a gente vai para a tarefa 8, onde ela fala sobre sair da boazinha e descer no subterrâneo, né? A gente já falou bastante da boazinha e ela sempre vai voltar aqui, porque ela existe e a gente tem que olhar para ela sempre com olhos bem atentos. Então, a 8ª tarefa, ela nos propõe a assumir esse poder imenso que a gente tem de ver. Assumir o poder de ver as coisas, perceber que a gente tem esse poder e lidar
com o medo de que esse poder afete os outros. Né? Lá na história da Vasalisa, a questão dela pegar a tocha, né, a caveira e tal, e depois chega lá na casa da madrasta e das filhas da madrasta, e a caveira, né, queima elas. Olha o poder que essa caveira tem. Então, esse nosso poder de ver tem um poder muito grande, não só sobre a gente, mas sobre as pessoas também ao nosso redor. E muitas vezes a gente teme o que esse poder pode fazer com essas pessoas. Inconscientemente, a gente tem medo de mexer com as estruturas. E aí entra a boazinha. Por quê? Porque a boazinha não quer desagradar, a boazinha não quer fazer mal a ninguém. A boazinha quer manter as coisas assim, né, muito perfeitas. Então a gente tem que olhar para isso com muita propriedade. Então ela fala lá de integrar a Baba Yaga, né? O que é a Baba Yaga? A Baba Yaga é o aspecto da nossa psique que tem esse poder todo, não só interno, mas externo, poder de mexer estruturas. E para que a gente assuma esse poder, a gente tem que abrir mão da boazinha conscientemente. A gente tem que sustentar o processo de ser vista como má, às vezes, sabe? De ser vista como a Baba Yaga, como a bruxa má, que está fazendo um serviço que precisa ser feito para a gente, né? E sustentar isso conscientemente é muito relevante. E aí, qual é o medo comum aí, quando a gente começa a acessar esse poder pessoal, esse poder psíquico? É um medo de, eu vou ficar... se eu seguir a minha intuição, se eu usar esse poder intuitivo, eu vou virar uma louca, uma irresponsável, eu não vou saber tomar boas decisões. Mas, na verdade, o que a Clarissa fala aqui é justamente o oposto, né? Quando a gente toma esse poder, é que a gente começa a tomar boas decisões. E aí, eu não sei, acho que eu falei sobre isso no último encontro, não me recordo, sobre como isso conversa com o Human Design, que é uma das técnicas que eu uso, né? Eu falei isso, alguém lembra ou não? Falei, né? Boa. Isso conversa muito da gente ter... eu falei do sacral e tal, né? Expliquei para vocês, boa. Então, a gente precisa usar a nossa parte intuitiva. A mulher que não dá luz a isso, que não usa isso, ela perde metade do poder pessoal dela. E é aí que entram as disfunções nas nossas relações, nas nossas rotinas, na nossa saúde, né? Então, olhar para isso é muito importante. E aí, eu tenho algumas perguntas que eu separei também aqui para a tarefa 8. Eu não vou falar todas, depois eu colo lá, mas só para vocês terem uma ideia, assim, ó. Em quais situações que você costuma ignorar o primeiro aviso da sua intuição? O que você teme perder se deixar de ser boazinha? Essa pergunta, gente, é maravilhosa. Eu vou colar lá depois, vocês peguem, escrevam no caderninho de vocês à mão, é legal, sabe? Reforça, pensem sobre isso, se façam essas perguntas. O que você teme perder se deixar de ser boazinha? A gente teme perder muita coisa quando a gente deixa de ser boazinha. Se vocês pararem para fazer essa pergunta genuinamente para vocês, vocês vão ver o quanto que vocês estão ganhando por serem boazinhas, mas que esses ganhos não estão valendo a pena, muitas vezes. Então, esse é o fluxo de pensamento. Onde você sente que sua doçura começa a virar autoabandono? Você pode ver que, às vezes, a nossa doçura, a nossa boazinha, acaba virando autoabandono. E isso está diretamente ligado, gente, ao complexo materno. Eu não sei o quanto eu falei sobre isso aqui já com vocês, mas todas nós temos muitos complexos, né? Quem nunca ouviu falar de complexo de inferioridade, complexo de superioridade, né? A gente tem vários complexos. Complexos são estruturas psíquicas que agem inconscientemente no nosso comportamento, nas nossas relações, na nossa vida. E eles são criados lá na nossa infância. Então, o principal deles e o primeiro que surge é o complexo materno. O que é o complexo materno? Ele é o complexo que está ligado diretamente à nossa capacidade e à forma como cuidamos da gente e do outro. Ele está ligado ao cuidado. E aí, quando ele está negativo, como a gente chama dentro da psicologia analítica junguiana, se eu estou com um complexo materno negativo, eu vou tender a cuidar demais, por exemplo, dos outros e pouco de mim. Ou, ao contrário, cuidar muito de mim e não estar nem aí para os outros. Também acontece, né? Então, essas disfunções, eles vêm do complexo materno que precisa ser trabalhado também, tá? Só dando uma pincelada aqui para vocês.
Então, tem outras perguntinhas que depois eu colo lá, acho que vai ser bem interessante vocês pensarem sobre elas, tá? E aí vamos para a nona tarefa. A nona tarefa, ela vai trazer a questão da caveira luminosa, né? E o peso de ver, o quanto pesa ver algumas coisas. E é aí que muita gente trava, é aí que muitas de nós travamos. Por quê? Porque a luz faz a gente enxergar tudo. O que é a luz? A luz é essa clareza. Quando a gente vai descendo, a gente vai ganhando clareza sobre aspectos da nossa psique inconsciente e da psique inconsciente do outro também. Então, a gente começa a perceber muitas coisas que antes a gente não percebia. E muitas dessas coisas são doloridas, tanto sobre nós quanto sobre os outros. E essa luz dói. E aí, o que a gente faz? A gente morre de medo. Por quê? Porque quando a gente enxerga, a gente ganha junto o quê? A responsabilidade de agir. Né? Eu não posso mais dizer que eu não sabia, eu não posso mais dizer que eu não estou vendo, eu preciso me responsabilizar por aquilo que eu estou sabendo agora. E aí a gente precisa agir. Então, eu costumo sempre falar, quando a gente percebe alguma coisa, não adianta só perceber não muda nada. Então, por isso que muita gente fica anos em terapia e olha para o lado e tá tudo igual. Por quê? Porque eu já percebi, mas eu não decidi agir em cima daquela percepção. Então, a gente precisa perceber, decidir e agir em cima das coisas que a gente vai descobrindo sobre nós e sobre os outros. E aí é que mora o problema, né? Porque exige coragem, exige estrutura, exige insistência, persistência, exige apoio, muitas vezes, né? Então, a gente precisa se preparar sem pressa, sem correria, né? Mas a gente precisa ir passinho após passinho, sustentar esse processo, para que aí a mudança efetiva aconteça. Então, ela fala lá, tem umas frases muito boas que ela usa, mas basicamente o que ela diz é que é mais fácil apagar a luz e dormir, né? Ah, é muito mais fácil, apago a luz e vou dormir, finge que nada disso está acontecendo, que eu não estou vendo nada. E a gente faz isso toda hora, né? Aí no outro dia o que acontece? A mesma situação, a mesma irritação, a mesma frustração, a mesma tristeza, e a gente não sai do lugar. Então, para sair do lugar, a gente precisa enfrentar o processo, a gente precisa se propor a dar um passo depois do outro. Na nossa velocidade, no nosso tempo, mas a gente precisa escolher isso. E aí, ela falando em escolha, ela fala sobre a escolha criteriosa dos vínculos, né? Vocês viram aquela parte lá que ela fala principalmente sobre o vínculo do parceiro, dos amigos, né? O quão fundamental é isso, a gente saber escolher criteriosamente as pessoas com quem a gente convive. Só que muitas de nós, e aí entra um aspecto que eu acho que ela não falou aqui, mas eu queria muito trazer para vocês, porque eu acredito muito nisso, é aquilo pelo qual a gente precisa passar. Existem coisas, situações, pessoas, ambientes que a gente precisa viver. Então, a gente vai ter a clareza e a consciência e a maturidade para fazer escolhas criteriosas de vínculos se a gente já estiver no momento de ter essa maturidade, essa clareza. Se a gente já tiver passado pelo que a gente precisa passar para sustentar essa clareza. Me entendem? Tem coisas pelas quais a gente precisa passar para que a gente crie essa maturidade. É isso que eu quero dizer. Então, às vezes a gente quer ter maturidade emocional e a gente quer... Ah, eu já tenho 40 anos, eu já deveria saber isso. E não é assim. Não é a idade cronológica que nos dá isso. São as situações pelas quais a gente passou, são os ambientes que a gente visitou, são as dores que a gente se permitiu viver também, muitas vezes. Ou seja, poxa, eu não escolhi muito bem o meu ex-marido. Que burra que eu fui. Não, eu não fui burra, eu precisava passar por aquilo ali para construir quem eu sou hoje. E essa visão muda tudo. Perdão. Essa visão muda tudo, gente, porque eu falo, até ficar com a boca seca. Por que que muda tudo? Porque aí eu não vou enxergar as coisas com um pesar, como, ai meu Deus, que horror o que aconteceu comigo. Eu não vou pro lado da vítima, eu não vou pro lado da boazinha. Exatamente, Rê, essa visão é libertadora, tira a culpa. Porque a culpa, gente, ela é o pior sentimento que vocês podem sentir.
E eu costumo falar para os meus clientes muito isso. A culpa, ela não é um sentimento, né? Ela não é um sentimento raiz, ela não é uma emoção raiz. A culpa, ela é a capa da tristeza, da raiva, de outros sentimentos raízes. Então, por que a gente sente culpa? Porque a gente não se permite descer, aprofundar. O que está por trás dessa culpa? A culpa é uma capa mais fácil que a gente usa para uma tristeza profunda, para uma raiva que quer sair, mas eu não me permito sentir, para outras coisas. Então, a gente precisa cavar, sabe? Não fiquem na culpa. Se vocês sentem culpa por algo, se aprofundem, vão mais adiante, sabe? Porque tem coisa aí. Então, ela fala assim, ela fala sobre essa escolha criteriosa dos vínculos, e, obviamente, isso vai acontecer a partir do momento em que a gente está madura emocionalmente o suficiente para isso, e a ideia é que a gente, né, mire isso, sempre mire isso, e vá limpando o caminho do que nos impede de ter essa maturidade dessa escolha criteriosa dos vínculos, né? E aí ela traz aqui uma coisa muito interessante sobre as 4 escolhas. Vocês viram que ela fala assim, a gente sempre tem 4 escolhas para qualquer coisa, qualquer situação, né? Normalmente 2 opostos, então alto e baixo, e aí tem um intermediário, e aí tem uma outra escolha, que é a escolha que a gente deveria fazer, que é a escolha que surge após um período de contemplação. E aí ela usa uma referência que eu até postei, eu acho, nos meus stories outro dia, que eu achei muito interessante, que ela fala assim, da questão do buffet, né? A gente não pode escolher um parceiro, por exemplo, como quem vai a um buffet. Ah, deixa eu ver aqui o que tem, e dentro do que tem, eu vou escolher. A gente faz isso o tempo todo, né? Não só para parceiros, mas para as outras coisas. Ah, deixa eu ver como é que tá aqui, vamos ver que marcas tem aqui no mercado, e daí eu vou escolher qual que eu quero. Deixa eu ver aqui os homens que estão aqui me procurando e eu vou escolher o menos pior. Só que as nossas escolhas não devem ser feitas assim. A gente tem que fazer a escolha antes de ver o que tem no buffet. E muitas vezes, e ela fala sobre isso, a escolha que a gente fez após um período de contemplação, ela não está disponível no buffet. Só que aí, o que acontece? A gente se desespera. Mas não tá. Ah, então eu vou ter que escolher o que tem. Porque eu preciso dessa escolha. Eu preciso de um parceiro, por exemplo, então eu vou escolher o que tem, mesmo que ele não seja aquela escolha que eu fiz, que eu tenho certeza que é o que eu quero, que eu preciso e que eu quero viver. Entendem? Então, eu achei isso muito interessante e eu concordo muito com essa visão dela. A gente tem que aprender a fazer escolhas antes de ver as possibilidades que tem. Primeiro eu entro em contato com o meu self instintivo, primeiro eu me pergunto, qual é a vida que eu quero ter? Que tipo de relação eu quero ter? O que eu almejo para minha vida, para minha rotina? Sabe, isso é sobre tudo, não é só sobre parceiros. Como eu quero seguir a minha vida? Como que eu quero que a minha vida seja? Em vários aspectos. E isso é no geral, e eu posso ir separando isso em pequenas coisas. Por exemplo, que esporte que eu gostaria de fazer? Dá um exemplo prático. Ah, porque perto da minha casa só tem tênis, basquete e futebol. Eu vou escolher entre um desses 3 porque está perto da minha casa. Não. Esqueçam o comodismo, esqueçam as opções que tem e entrem em contato com vocês mesmos. O que eu quero para mim? O que eu gosto de fazer? O que me brilha os olhos? O que brilha minha alma? E aí, chegando nessas respostas, vocês vão olhar se tem isso disponível. Não tem? Então eu vou buscar. Então, eu vou trabalhar para que aquilo exista, entendem? Esse deveria ser o processo. E a gente precisa estar com isso bem claro para não cair na dinâmica que a maioria das pessoas cai, que é escolher o que tem, dentro das opções que tem. E aí, trabalhar isso. Por que eu estou escolhendo as opções que tem? Por que eu não sustento não ficar com nenhuma opção até que a minha opção apareça, ou surja, ou eu a crie? Entendem? Isso é muito importante. Deixa eu ver se eu tinha perguntinhas também da tarefa 9. Tem, ó, depois eu colo lá também para vocês. Mas, por exemplo, algumas delas. Que tipo de verdade você sente vontade de não ver nesse momento da sua vida? O que em você fica tentado a apagar a luz e dormir? Que responsabilidade surge quando você reconhece algo que já sabe no fundo? Essa é muito potente. Pensar sobre que responsabilidade vai surgir se eu enfrentar isso aqui que eu estou vendo agora. Que eu estou começando a ver agora. Sabe? Destravar isso, perceber isso.
Onde você percebe que ver mais claramente mudaria uma relação? Nossa, essa é muito potente, mas essa aqui não é fácil, tá? De responder. Vou repetir, olha só. Onde você percebe que ver mais claramente mudaria uma relação sua? E, consequentemente, geraria a responsabilidade de agir. Essa é a que a gente tem mais medo. Tá, depois eu colo lá todas para vocês. Vamos para Manauí. Ó, já são 10 horas, tá vendo? Que beleza. Manauí. Guardem as perguntas, as percepções, vão anotando, que depois eu quero ouvir vocês, tá? Bom, a história do Manauí, eu queria começar falando o seguinte, ela parece ser uma história sobre os homens, né? Parece ser sobre os homens, mas ela não é sobre os homens, tá? Ela é também sobre os homens, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas ela é muito, antes de ser sobre os homens, ela é sobre a gente, e sobre o quanto a gente projeta nos homens algo que nem a gente mesma tem, que é a clareza de quem somos, o que queremos e quais são as nossas necessidades básicas. Por que eu estou falando isso? Muitas de nós, e talvez isso, vocês vão se perceber aí, principalmente quando a gente é mais nova, a gente tem relações, a gente entra em relacionamentos projetando no outro uma necessidade nossa. Então, assim, eu quero que ele saiba como eu penso, eu quero que ele se perceba quando eu tô mal, eu quero que eu não preciso dizer para ele que eu tô carente, precisando de um abraço, eu quero que ele venha me dar carinho quando eu preciso, eu quero que ele isso, que ele aquilo, enfim, a gente projeta no outro algumas necessidades que a gente tem como básicas, que a gente entende, não, mas isso é óbvio, né? Olha, gente, eu não canso de ouvir mulheres que falam, mas eu queria que ele soubesse isso, eu não queria ter que pedir. A gente faz isso direto, gente, direto. Então, olha o que é isso. Isso é uma projeção de uma necessidade minha, que nem eu consigo nomear, e a gente vai falar dos nomes aqui, né, que ela fala sobre nomear. Eu não sei nem o que é aquilo direito, e aí eu quero que o outro saiba, porque é a obrigação dele saber, como que ele não sabe, né? Então, o convite que eu tenho para fazer aqui para vocês em cima desse capítulo é de vocês pararem um pouquinho antes de qualquer coisa, antes de pensar no outro, e perceberem o quanto que vocês têm clareza sobre as suas próprias necessidades, sobre seus próprios desejos, sobre como vocês querem viver uma relação, sobre o que vocês esperam de um relacionamento, sobre por que o outro tem que suprir necessidades que são suas, o quanto que você espera que alguém te complete no fim das contas, não conscientemente, mas inconscientemente, eu quero que vocês visitem esse lugar, né? Porque eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, vocês acham que vocês têm outra metade da laranja ou vocês acham que vocês têm que ser inteira? Então, não, né? Eu sou inteira, eu entendo e tal. Mas, inconscientemente, está projetando no outro essa metadinha que está faltando. Né? E a gente é cheia de metadinhas, várias partes faltantes, porque todos nós temos partes faltantes, que veio dos traumas de infância, que veio das dores emocionais que já viveu e tal, que a gente projeta no outro. Então, trazer isso para a consciência, entender e perceber o quanto que a gente está projetando no outro algo que é nosso, é o primeiro grande passo, tá? Então, vamos falar um pouquinho de self-civilizado versus self-selvagem, né? Ela traz nesse capítulo 4 do Manauí a questão de que a mulher é dual por natureza, né? Somos duais por natureza, somos todas geminianas, e a gente precisa reconhecer isso antes de tudo. A gente precisa, ao invés de tentar se encaixar num padrão masculino, que não é dual, que é muito mais simples, que é o que a gente faz numa sociedade que vem, né, de uma cultura patriarcal, enfim, a gente foi tentando se encaixar. Então, a gente toma anticoncepcional para não viver os ciclos. O anticoncepcional tira completamente os nossos ciclos, ele nos mantém mais lineares, de certa forma. A gente vai para o mundo corporativo e a gente bota a nossa energia masculina lá na lua para conseguir dar conta de competir com o homem. Porque a gente também quer ter sucesso, a gente também quer ter nosso dinheiro, a gente também quer ter nossa independência, e isso é legítimo, a questão é a forma como a gente está fazendo isso. Então, a primeira coisa é reconhecer essa natureza dual, essa natureza cíclica,
E saber viver estes ciclos de maneira saudável, ao invés de ficar o tempo todo dando martelada neles, dizendo, não pode, tem que ser linear, né? Perceber o quanto que a gente se coloca em situações em que a gente se cobra ser linear é muito importante. Porque ela fala lá, né? Se um lado nosso é negado, a vida fica desequilibrada. Se eu quero só ser o meu self civilizado e eu rechaço o meu self selvagem, eu me desequilibro, eu perco a minha força, eu perco a minha vitalidade. Então, ela traz a questão de dar nome, né? Dar nome às partes cria vínculo. E isso é muito interessante. Isso pode ser feito de várias formas, né? Mas eu gosto muito de pensar na forma mais simples que tem. É nomear as nossas emoções. Estar atento àquilo que a gente está sentindo e conseguir nomear aquilo que eu estou sentindo. Então, nossa, estou meio esquisita hoje, estou me sentindo esquisita. O que eu estou sentindo? Esquisito não é um sentimento, né? Não é uma emoção. O que eu estou sentindo? Acho que eu tô com medo. Eu não sei, tô com medo de alguma coisa. Parece que eu tô apreensiva. Por que eu tô apreensiva? Sabe? Começar a se perguntar, visitar essa parte do self selvagem, que não é racional, que é muito mais corporal, é muito mais emocional, e começar a nomear os sentimentos. Essa é a parte mais fácil. Essa coisa que todos nós conseguimos fazer. Eu diria que é um primeiro passo. Você não precisa estar muito aprofundado no teu inconsciente para fazer esse exercício de nomear as emoções, nomear os sentimentos. Eu estou usando aqui emoções e sentimentos como sinônimos, mas eu acho que a maioria de vocês já visitou esse conceito da diferença entre sentimentos e emoções, né? Mas, enfim, não vem ao caso isso. Podem pensar emoções, sentimentos como sinônimos aqui, que não vai fazer tanta diferença agora, tá? Então, ela fala lá, o que acontece, né? A história do cachorrinho, o cachorrinho é o self instintivo, né? No caso ali do homem, que quer conquistar as gêmeas. Quem são as gêmeas? É uma mulher, né? As gêmeas estão representadas pela uma mulher com a sua natureza dual. E por que elas são gêmeas? Elas são como gêmeas siamesas. Por isso que ele casa com as duas, né? Por quê? Porque ele está interessado na mulher inteira, integral. Ele não quer só uma irmã, ele não quer só um self, ele quer os dois. E essa representatividade ali daquelas gêmeas é sobre isso, da gente olhar para o homem que está interessado nas nossas gêmeas, que está interessado na gente como um todo. Só que para esse homem chegar, tem duas coisas importantes aí sobre isso. Primeira coisa é que para esse homem chegar, eu preciso olhar para as gêmeas que tem dentro de mim e integrá-las, e aceitá-las, e amá-las. Eu preciso estar bem com esses meus dois lados. Eu preciso estar bem com todas as pessoas que me envolvem para que o outro possa se interessar por elas. Porque se eu tentar abafar uma, eu só estou apresentando a outra, daí quem é que vai chegar? O homem que está interessado só na outra, só no self civilizado, que é a mulher, a boazinha, que tenta se encaixar, que né? Toda aquela história que a gente já sabe. Então, a primeira grande coisa aí para que esse homem chegue, quando eu falo o homem chegue, não precisa ser outra pessoa, tá? Pode ser o parceiro que vocês estão hoje também. Mas para vocês conseguirem aprofundar essa relação de uma maneira saudável, ou então perceberem também se essa relação tem possibilidade de ser saudável. Primeiro ponto é esse, eu integrar as duas partes. Segundo ponto é que este homem, ele dificilmente vai ter... Desculpa, dificilmente, eu vou falar ao contrário. Provavelmente, ele precisa ter o feminino dele equilibrado. O que é isso? É um homem que tem um masculino forte, um masculino centrado, um masculino saudável, mas também tem esse feminino saudável, tem esse feminino equilibrado. O que isso significa? Dificilmente vai ser aquele machão, né? O estereótipo do machão, que só tem a força do masculino e tal. Não, ele precisa ter um feminino equilibrado, porque é o feminino que é o sutil, lembram? O feminino que é o instintivo, é o sutil, é o emocional, é o perceptível, é o criativo, é o sensível. Então, esse feminino desse homem precisa estar equilibrado, porque ele vai ser aquela pessoa que vai te olhar e vai dizer assim, o que aconteceu? Você não está bem hoje. O que aconteceu? Você está esquisito, você está quietinha. Mas não daquele jeito. O que foi? Você está estranha. Tipo, sem querer ouvir a resposta.
é aquele cara curioso, entendeu? Aquela pessoa que vai te olhar e vai dizer, tô percebendo algo. Me fala. Aí você fala, não, acho que não é nada. Não, tem alguma coisa. Conversa comigo, sabe? Aquele que é curioso, que realmente quer desbravar a nossa natureza. Aquele que quer entrar no nosso mundo, aquele que quer conhecer todos os nossos lados. E não aquele que só quer o self civilizado e não me incomoda que, né? Não vem com mimimi, não vem com chororô. Esse homem não tá com o feminino saudável. E vocês sabem do que eu tô falando, né? A gente consegue reconhecer o homem que tá perguntando o que foi só para seguir protocolo, porque precisa perguntar o que foi quando a mulher fica mais quietinha, ou aquele que realmente quer que você fale, ele quer te descobrir, ele quer te ajudar, ele quer ser teu suporte, ele quer estar presente. Então, essas duas coisas vão acontecer para achar esse homem, né? A gente integrar as nossas gêmeas e o homem tá com a energia feminina equilibrada também, tá? E a energia feminina equilibrada, ela não é mais alta do que a masculina no homem, ela é mais presente, mas de uma maneira saudável. Não é só porque ele gosta de cristais e numerologia e ele curte coisas também do feminino que ele está com o feminino equilibrado. O feminino equilibrado, ele vai fazer com que ele abrace você como um todo. Ele vai fazer com que ele perceba você, com que ele esteja presente com você, com que ele se importe com você e, principalmente, cuide de você. Porque lembra que o feminino tem a ver com cuidado também, né? Então, tudo isso são coisas importantes a se pensar. E aí ela fala lá, né, que a mente comum não acessa a alma. Então, o masculino não acessa a alma, é o feminino que acessa a alma. A mente, ela serve para muitas coisas, mas não para acessar a alma. Então, por isso que é o feminino do homem que acessa a nossa alma, não é o masculino dele. E aí ela fala da distração, né? Ali quando o cãozinho, que é o self instintivo do homem, que seria o feminino do homem, vai em busca dos nomes, porque qual que é a representação? O Manauí, ele é o masculino do homem. O cão é o feminino do homem. Então, como masculino somente, ele não consegue descobrir os nomes das gêmeas. Ele precisa do cão instintivo, que é o feminino dele, para ir lá buscar esses nomes. Só que daí o que acontece? E aí a representação é muito maravilhosa. O cãozinho, sendo feminino do homem, ele é sensível, né? Ele é emotivo, ele é instintivo. Então, o que acontece? Botou uma carninha na frente do cachorrinho, ele vai para a carninha e esquece do que ele estava fazendo. E isso acontece na prática com os homens também. E isso também é tarefa do homem, além de ser nossa também, mas é uma tarefa do homem voltar, né? Fazer esse trabalho de alimentar o feminino dele daquilo que é saudável. Porque senão o instinto dele vai ficar assim, ó, sempre, né? Na primeiro pedaço de carne eu já me distraí. Então, eu achei muito legal essa referência dela, porque o cãozinho sendo a parte feminina do homem é justamente isso, ela precisa ser trabalhada, ela precisa saber a que ela se propõe para não se perder no caminho, sabe? E aí é um trabalho do homem que precisa ser feito, que é justamente esse trabalho de equilibrar o feminino dele. Não deixar nem muito alto e nem muito baixo, que é a mesma coisa com o masculino. O masculino muito alto, ele vai para o lado tóxico, ele vai para o truncado, né? Para o controle, enfim. E muito baixo também ele fica sem ambição, sem vontade, sem ação na vida. Então, tudo isso também é trabalho do homem. Mas antes disso, a gente precisa fazer o nosso. Porque a gente não recebe nada que a gente não está pronta para receber. Ok? Então, pensando assim no geral desse capítulo e dessas tarefas que eu trouxe, a gente precisa sustentar o processo. O mais importante daqui, eu quero que vocês fiquem com isso, que é importante a gente sustentar o processo. E sustentar o processo é a gente não apagar a intuição, é a gente alimentar a intuição, é a gente cada vez refinar mais a nossa intuição.
E, principalmente, é a gente não apressar os nossos ciclos. Muitas vezes a gente vai ficar na ânsia de apressar um ciclo. Apressar um ciclo de mudança, apressar um ciclo de integração de algo, apressar um ciclo de ação, a gente quer agir logo, né? Não, eu já percebi isso aqui, eu tenho que agir logo. Não, às vezes precisa de um tempo para integrar aquilo ali também. Se permita dar esse tempo, né? Se permita digerir as coisas no seu tempo, no seu ritmo, sem perder o foco, sem perder onde é que eu quero chegar, né? Mas respeitando os ciclos. E não, principalmente isso aqui, que tem a ver com a boazinha, que é não negociar a alma por pertencimento. Estar com isso em, assim, claro, na nossa mente o tempo todo, de não negociar nossa alma por pertencimento. E, infelizmente, a maioria de nós faz isso muito, muito, sem perceber. Muitos sims para os outros, nãos para a gente. Muitas ações que me ferem, que me esgotam, que me fazem me sentir mal, mas eu estou agradando o outro, tá, né? Os pratinhos não estão caindo, então eu vou continuar fazendo. Olhar para isso é muito importante. Sentir isso, sentir o quanto que a gente está, às vezes, se doando ao extremo, que a gente está buscando algo que vem de um buraquinho antigo em uma pessoa do presente que não é responsabilidade dela. Olhar para esses lugares em que a gente está projetando no outro algo que está faltando na gente. E o quanto eu estou cobrando isso do outro. O quanto que eu talvez esteja até tentando ter controle sobre o outro para me sentir um pouco mais segura dentro das minhas próprias frustrações, medos e, enfim, angústias, né? E principalmente, gente, buscar a verdade e não o conforto. E isso é uma coisa que só se faz conscientemente. Buscar a verdade ao invés do conforto. Parar de buscar o conforto. Porque muitas de nós passamos anos e anos e anos na famosa piscininha de cocô quentinha, confortável, e estamos ali. Então, não é o conforto que a gente tem que buscar, é a verdade. Fiquem com isso em mente. Eu acho que vai fazer muito sentido para vocês. Olha, consegui terminar as minhas considerações em 45 minutos. Vou ler as últimas, algumas perguntinhas só, e aí eu vou abrir para vocês falarem, tá? As perguntas da parte do Manauí, que eu separei aqui, são assim: que lado seu costuma ser mais aceito socialmente? E qual costuma ficar escondido? Essa é muito importante. Porque sempre tem um lado nosso que é mais aceito, certo? Nosso self civilizado é totalmente aceito. Agora, o self selvagem muitas vezes não é. Onde você sente conflito entre sua mulher civilizada e sua mulher selvagem? Por exemplo, se eu fizer isso, a pessoa vai achar que eu sou doida. Se eu agir, eu normalmente ajo dessa forma, como uma boazinha, eu aceito isso, não. E se agora eu não aceitar, o que vai acontecer? Sabe? Onde é que essas coisas se encontram aí? Em seus vínculos, você se sente vista apenas por um lado? Ou você é vista por todos os seus lados? Você é aceita em todos os seus lados? Ou só parte de você está sendo aceita? Você se permite mudar sem pedir desculpas? Essa é muito maravilhosa. Eu desafio vocês a fazerem essa pergunta e responderem sinceramente, porque eu tenho certeza que a maioria de vocês, assim como eu, tem muita dificuldade em mudar sem pedir desculpas. E pedir desculpas não é, obviamente, né, gente? Desculpa, tá, mas eu vou mudar. Não é assim, literalmente, né? É uma postura. É a postura de pedir desculpas ao mudar um comportamento. E eu costumo dizer muito em sessões isso, quando a gente chega nesse ponto, que é o seguinte: perceba que você está mudando. A gente percebe quando a gente está mudando, quando a outra pessoa começa a reclamar. Pessoas que normalmente não respeitavam o nosso limite começam a reclamar. Aí pode comemorar.
Você conseguiu fazer dar um grande passo. Só que, normalmente, o que a gente faz quando as pessoas começam a reclamar? A gente volta. A gente se desconforta. Ah, não, então eu tô sendo errada. Ai, nossa, eu tô sendo egoísta. Ai, Aí a gente volta para a caixinha. Não, nesse momento é o momento de olhar conscientemente para aquela mudança que aconteceu e comemorar. Porque sim, as pessoas vão reclamar. Lembra que eu falei lá da tarefa, acho que 9 ou 8, não sei, que vai mexer com os outros, vai mexer com as estruturas. E isso é sinal de que você está conseguindo andar. É sinal de que a transformação está acontecendo. Não parem aí. Sustentem esse desconforto. O famoso sustentar o desconforto de desagradar, que eu vivo falando. Esse é o lugar, é um sinal bom de que vocês estão conseguindo andar no caminho de vocês. Então, sustentem isso, comemorem isso, percebam isso. E, por fim, deixa eu ver se tem uma perguntinha boa aqui para deixar para vocês. Que tipo de parceiro ou amizade você percebe que apoia a sua natureza inteira e não só a parte conveniente? Essa vai doer. Em algumas de nós dói. E aí eu queria deixar para vocês, mas aí eu deixo depois, depois que vocês falarem, eu quero deixar uma reflexão para vocês levarem. Me digam como perceberam isso até aqui, como que foi para vocês, viraram algumas chavinhas, tiveram algum insight, compartilhem comigo, quero ouvir vocês. Diga, Maria do Socorro. Oi. Não, eu acho que é dificílimo. Ela faz parecer, né, um textinho bom é só a natureza dual e tal. Ela é gêmeas, é você descobrir os nomes. A gente não sabe o nome, a gente não aceita a natureza dual. É muito difícil. Essa parte que eu coloquei aqui, que ela diz, a ingênua, ela até vai nas profundezas, ela até encara algumas coisas, mas é como você diz, a gente volta. E isso acontece muito, por muito tempo, e pode ser que chegue num processo, e aí eu não sei, você é que tem mais a vivência, que sabe a respeito, de o que eu fiquei me perguntando, é se de tanto a gente ir, não ter coragem de ficar lá, ou de olhar realmente, ou de colocar a luz no lugar certo para ver tudo exatamente como tudo é, e voltar, se isso não vai enfraquecendo a gente, de nunca dar esse passo, às vezes até desce, porque é como ela diz, a ingênua ela desce, ela até vai na profundeza. Só que depois que você realmente se aprofunda, você não suporta mais a superficialidade, né? Você não... E aí, como é que a gente chega nesse estágio porque chega um momento em que você simplesmente, certas coisas, você não atura mais, não dá mais, né? Esse momento é quando a gente conseguiu enxergar, né, isso com mais clareza. Agora, precisa apanhar muito, como é que a gente faz esse processo para que esse conhecimento, que aceita essa natureza dual, porque eu acho que no momento que você aceita e conhece, você começa, sim, a encontrar pessoas, de repente, sintonizadas com isso que você está descobrindo. Mas é isso, mas é difícil. À medida que eu ia lendo, parecia fácil. E teve um ponto, o que eu ia perguntar, na verdade, era isso, na parte da sedução furtiva dos apetites, que ela diz que tem a ver com o estranho sinistro, o predador, isso da gente ficar cedendo às... Seria como uma autossabotagem se a gente ficar cedendo às tentações, se distraindo com o que aparece. Aí eu não entendi porque tinha a ver com o estranho sinistro, mas talvez seja isso. A gente vai atrasando o processo. Minha pergunta mais era essa: se a gente ao atrasar o processo, não vai acabar se acomodando e quase que impossibilitando ou não impossibilita. Em qualquer tempo, se você se destinar, você consegue chegar e enfrentar. E tem a ver com esse autoconhecimento. Qual o caminho para reconhecer e dar nome a essa natureza dual, que é muito difícil, muito complicado. É isso. Perfeito. Muito boa a questão. Olha só, tem várias coisas aí na sua fala, né? Primeiro, olha só, quando você fala assim, precisa sofrer muito, precisa apanhar muito, né? Não necessariamente. Depende do quanto você quer sofrer. E vamos separar aqui sofrimento de dor, tá? Lembra aquela velha frase, né? A dor, como é que é? Não sei o que é dor, mas sofrimento é opcional. Como é que é aquela frase? Esqueci agora.
A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Porque, gente, vida é dor. Dor vai existir. Você bate o dedinho na cadeira, vai sentir dor. Você acabou um relacionamento, vai sentir dor. A dor é inevitável, tá tudo bem. A questão é que a gente escolhe sofrer. A gente escolhe fazer daquela dor um sofrimento, muitas vezes. Por quê? Porque a gente não sustenta a dor, o processo. A gente não quer viver os processos. Só que quando a gente não quer viver os processos, a gente fica presa neles. Então, respondendo a tua questão, a gente não se enfraquece nunca, a gente só se fortalece ao enfrentar o processo. Qual é a maior dor? O que causa mais sofrimento? É a gente não querer viver o processo. É isso que causa sofrimento. Em última análise, é isso que causa sofrimento. Eu não quero viver o processo. Eu não quero sentir a dor. Quando eu não quero sentir a dor, isso vira sofrimento. Porque eu não tenho escolha. A dor tá ali. E aí, se eu fujo dela, eu vou criando mais e mais e mais e mais. E aí vai virando sofrimento. Agora, a questão de se distrair. Sim, a gente vai se distrair. A gente tem o cãozinho lá também. A gente vai se distrair. E é justamente isso que ela convida a gente a fazer. Consciência. A consciência que vai fazer a gente não se distrair. Não é nem que a gente não vai se distrair. Pensa na meditação. Quem aqui já meditou ou medita, sabe? O que é a meditação? É a gente entrar num processo, num fluxo contínuo em que eu não vou me distrair e eu vou ficar ali 10 minutos sem me distrair. Não. A mente vai te levar para um lugar. E aí você, opa, peraí, vi que a mente foi para lá, volta. A mente vai e eu trago ela de volta. Vai e eu trago ela de volta. Esse é o processo, entende? É a gente perceber quando a gente está se distraindo e voltar. Só que para isso eu não posso ter medo. E aí entra lá acho que é a tarefa 8 ou 9, que ela fala, a gente não pode temer a luz. Porque o que trava o nosso processo é quando a gente teme a luz, porque a gente não quer sentir dor. E a luz vai doer. Para eu chegar no outro lado do túnel e ver a luz, eu vou sentir dor. Então, aceite essa dor. Tá tudo bem, eu não vou morrer por causa dessa dor. A gente morre de medo de sentir dor. E esse é o problema, entende? Então, é perder o medo da dor. Ou ter medo da dor, mas escolher senti-la conscientemente, mesmo assim. Maria Socorro, fez sentido? Já te ouço, tá, Lu? Sim, eu ia só. Porque ela falou outra coisa, de você não entregar os nomes a quem não tem a dignidade suficiente, né? A quem não entregou a mão na porque aí o negócio é essa distinção, que a gente tem muita. Você só vai chegar no estágio em que você sabe distinguir quem tem a dignidade suficiente para ter os nomes com esse exercício, talvez, né? Foi o que me ocorreu. Exatamente. E de novo, como é que a gente vai saber que a gente está encontrando aquele que vai entender os opostos? Porque ela diz aqui, o homem selvagem não se assusta, o homem selvagem não se assusta com o lado oposto, né? Então, mas aí cabe que a gente precisa estar, como você disse, em harmonia também, para que ele, né, para entender. É isso que eu acho que a gente vai galgando degraus mesmo. Sem esse exercício, talvez a gente não consiga, porque para você saber quem é digno de receber os nomes, a gente se engana em muitas vezes no caminho. Exatamente. E é um risco, e aí é quando você enfraquece muito. Exatamente. Perfeito, é isso mesmo. E aí tem uma coisa que eu não citei aqui, mas que vale a pena falar agora, que vai fazer gancho com isso que você está falando. Quem é o pai? O pai que diz que não vai entregar as filhas se ele não souber o nome. É essa parte nossa que nos protege, que diz, peraí, eu não vou deixar você entrar aqui se você não me disser os nomes. Ou seja, eu não vou deixar você entrar aqui se você não me ver inteira e me querer inteira. Entende? Bruna, Só que para isso, quem é que precisa fazer isso antes? A gente mesmo. Entende? Tá. Esse guardião paternal que ela fala, e aí não tem a ver. Se você não teve pai, se você teve esse problema é você que constrói. Tem a ver, sim. Tem tudo a ver, mas não é assim, se eu não tive um pai presente, então eu não tenho isso. Não. O pai, ele ajuda a construir isso, mas a responsável por essa parte nossa é a gente. Então, tudo aquilo que eu não... E aí entram os buracos que eu citei, lembra? Como a gente projeta no outro. Muitas de nós projetam no marido o pai.
inconscientemente. Então, o marido tem que ser o meu protetor, porque o meu pai interno não funciona, porque o meu pai, de verdade, não esteve presente. E esse é o trabalho psíquico que a gente precisa fazer. Olhar para tudo que eu não tive, para tudo que foi disfuncional, e reintegrar eu, por mim mesma, sob minha responsabilidade, conscientemente. Então, se eu sei que o meu pai real também é meu pai psíquico, também tem a ver com o meu protetor interno, ele não foi efetivo, ele não, né, de certa forma ele foi disfuncional, porque N questões, então eu conscientemente preciso criar isso em mim. Porque no fim tá tudo com a gente. Agora adultas, esquece pai e mãe, eles já deram tudo que eles tinham para dar. O que eu não tive, eu tenho que reintegrar por mim mesma, e esse é o nosso trabalho. A gente precisa do pai psíquico interno também, para saber reconhecer esse homem, e dizer, opa, esse aqui não, esse não sabe os nomes, esse não tá preparado, esse não tá curioso o suficiente também, esse não tem um cãozinho que vai lá farejar os nomes, ele tá só com o homem mesmo, o Manauí, então ele não vai estar interessado o suficiente, entende? Que era o cara que ataca o cãozinho lá, né, aquele lá é só o masculino, eu vou possuir essas mulheres, ele não tá interessado nas gêmeas, ele tá interessado só no self civilizado, entende? Fez sentido? Boa. Totalmente, sim. Legal. Luciana, diga. Eu vou falar sem filtro, posso? Não sei, acho que depende do filtro, né? O que você quer falar? Na verdade, são muitas coisas, mas sabe quando tu fala, por exemplo, assim, que a mulher selvagem, ela, que se a gente não reprime tudo, a gente adoece, mas digamos assim, ó, eu tenho vontade de pegar, é assim, ó, vou falar bem a real. Eu acredito que no Brasil é muito difícil nós mulheres usarmos mais da nossa mulher selvagem, sabe? A gente a gente está numa cultura, né, muito patriarcal, muito demais, e vivemos num sistema que a gente vê os homens fazendo muita maldade com as mulheres, e as mulheres, tu não vê mulher arrastando o homem, mulher matando os homens, só aquela lá do York lá que, né, cortou ele todo, mas a grande maior parte do sistema, ele é, sim, o homem que vai cuidar da mulher, que vai ser o protetor, e a mulher, né, boazinha, que vai vivendo isso. Ou também a gente está se deparando hoje com uma cultura onde as pessoas estão trocando de relacionamento, tendo relacionamentos abertos e tendo sofazão, sabe? Que me lembro, assim, que logo que eu me separei, foi o maior choque da minha vida, foi esse, quer dizer, eu venho de uma cultura onde o valor da mulher estava em ela ter ímen, né? Se ela tinha ímen, ela tinha valor. Se ela não tivesse ímã, não fosse virgem, ela não tinha valor. Para uma, né, novidade, assim, das pessoas fazerem sofazão e se trocarem relacionamento e fazer, tipo, suruba, né? Então, assim, ó, e aí, o que me machucou, sabe, quando tu me falou? O que me afetou? Quando tu dissesse, assim, que a dor é opcional. Não, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E isso foi a fala que o meu ex-marido dizia. O meu ex-marido disse para o meu filho, e meu filho repetiu: mãe, tu escolheu sofrer, sabe? Eu penso assim, vivendo todas essas, digamos assim, percepções, né? Digamos assim, um dia eu entendi exatamente o que tu falou. Eu entendi, assim, que eu queria que o meu ex-marido me enxergasse integral, porque ele me via como incompetente, incapaz de tocar um negócio, blá, 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 blá. Mas aí me criticava, aí depois queria vir fazer amor comigo. Aí um dia eu disse, não, só um pouquinho, tu gosta de mim do pescoço para baixo, quer dizer, as minhas ideias, a minha forma de pensar, tu não quer saber. Só que, e ele ficou furioso, xingando, sabe? E aí, então, tipo assim, quando tu tá começando a ter as percepções de todo o processo, a tua consciência vai para o espaço, porque é tanta coisa para tu processar e administrar que eu não acredito que tu tenha capacidade de ter consciência, porque, entende? As verdades parece que elas vêm a galopes, ela não vem uma coisinha, sabe? Mas o que é isso? É a dor que dá a luz. Lembra que eu falei? A Sim, luz mas agora vai doer. sobre a dor, isso que eu quero falar sobre a dor. Uhum.
Teve uma vez, que foi em dezembro de 2024, ali, que eu tinha perdido a minha cadelinha dia 19 de novembro de uma forma extremamente, assim, absurda, né? Ela tinha 16 aninhos, eu sofri demais, me senti muito responsável. Depois eu perdi uma grande amiga, né? Que acho que muito na minha vida, das coisas que eu vivi, ela teve influência, e tanto positivas como negativas, mas eu senti essa dor, sabe? Eu me lembro assim que doía tanto, mas tanto, 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 que eu achei que eu ia morrer. E eu me lembro que a dor física, entendeu? Porque a dor emocional, ela acaba vindo no corpo, sabe? E eu lembro assim que na hora assim que eu senti tanta dor, tanta dor, tanta dor, eu entendi assim, hoje eu entendo porque as pessoas se matam. Porque tu tem que vou falar bem o português, tu tem que ter cu. Tu tem que ter cu para aguentar toda essa dor. Então, eu penso que fica muito no racional tu dizer assim, não, porque a pessoa tem que enfrentar essa dor. Não é assim para a gente enfrentar essa dor, sabe? Não é mesmo, sabe? E até porque eu também já suportei viver, né, tipo assim, tá fedendo, mas tá quentinho, né? Porque tu é doutrinado, ou tipo assim, tu vive a tua vida para ter conforto, né? Tu busca a vida toda conforto. Tu anda de ônibus, tu vai uma hora querer ter teu carro. Tu Sim, mas carrega... é justamente aí que a gente precisa ter força psíquica, entende? É disso que se trata esse capítulo, é a gente ter força psíquica, a gente sustentar os processos e a gente trabalhar isso aos pouquinhos. Não é da noite para o dia, não é agora eu vou sentir dor e vou rir com a dor. Não é sobre isso. É um processo, é fortalecimento psíquico. E para isso serve um bom trabalho terapêutico, para isso serve grupos de estudo desse livro, para isso serve um monte de coisa que a gente faz. Agora, mas, de novo, tudo bem, assim, tu é coberta de razão. Agora, de novo, eu falo, no Brasil aqui não é fácil. Um monte de gente se forma em psicologia, não tem a menor condição de atender. Um monte de pessoas que são terapeutas não tem a menor. Médicos psiquiatras estão dopando as pessoas, não estão fazendo nenhum tipo de trabalho, entende? Tudo bem, mas aí, Luciano, de novo, tu vai dizer, Luciano está falando dos outros, não está falando de ti. Não, é que tu precisa de um suporte. E a realidade qual é? Nem sempre tu tem. Na maior parte das vezes. Existem mil fatores, né, gente? Se a gente começar a falar aqui, a gente vai ficar o resto do dia, porque tem, sim, muitos fatores externos que não podem ser ignorados. Não, é que parece que a gente não quer mudar, entende? Que nem tu disse assim, eu descobri ali que eu tenho um problema. Tá, e agora eu faço o quê? Que nem eu te dizia, me mato, né? Porque eu não tenho o que fazer, sabe? Não, Luciana, olha só, isso aí tem muitas camadas, tá? É isso, eu não vou conseguir entrar nesse assunto mais profundamente aqui, a gente pode depois conversar na semana que vem. Mas a questão é, ou eu olho para o externo e digo, eu estou de mãos atadas, ou eu olho para o interno e digo, qual é a minha parte, o que eu posso fazer dentro de todo esse cenário? Não, entende? Eu tenho me perguntado. Cada uma de nós vai ter uma situação específica. Né? Sim, eu tenho me perguntado o que eu tenho em mim, né, de bom, que eu posso mudar a minha situação, porque eu estava sempre buscando. Agora eu estava buscando radiestesia, agora já estava buscando mais um outro curso, mais uma outra coisa. Aí eu digo, não, chega, sabe? Para de bloquear, né? Volta lá no processo, né, com a Bruna, de se olhar, né? E aí eu comecei a me perguntar o que eu tenho dentro de mim, já que, né, diz que a gente já tem tudo dentro da gente. O que eu tenho dentro de mim que eu posso fazer para mudar a minha vida? O que eu tenho dentro de mim que eu posso fazer para mudar a minha vida? É isso. E aí você vai entrando nesse trabalho. Veio, mas tudo bem, entendeu? Veio, já fiz movimentos, tive progressos, entendeu? Mas eu estou insatisfeita. Mas olha aí, ó, quer apressar os ciclos. Viu? Tudo encaixa com o que a gente está falando aqui. Não queira apressar os ciclos. Você está vendo o movimento, você está vendo o progresso. Mas não, eu quero ir lá para o 10º. Eu quero, exatamente, eu quero. Não, eu já percebi, eu quero, exatamente. Aí sabe o que acontece quando eu quero apressar os ciclos? Tiro no pé. Pois é, por isso que eu falo, por isso voltamos para aquilo que a autora fala ali. Não queira apressar os ciclos, isso também é um ensinamento. A gente pode desenrolar isso mais. É frustrante, mas... Faz parte, sim, é uma das dores. Tá, entende? Muito obrigada.
Muito obrigada. Nada, Valeu. nada. A gente desbrava isso mais depois. Não, tá tranquilo, tá ótimo. Obrigada, Luciana. Rê, diga. Rê quer falar também. Oi, menina. Depois é Camila, né? Desculpa, Rê. É Camila, né? Nossa, Tá parecendo quanta coisa. mais, mas tá, cara, Quanta depois eu coisa que a gente aprende com a escuta do outro, com o seu colocar também. Luciana, acho que a palavra tem que ser evolução, assim, ao invés de frustração. Você está muito no caminho, enfim, só para também, acho que isso me veio com a sua última palavra, que foi frustração, acho que carimba a evolução, porque me veio isso agora. E o que me pegou, assim, muito com o que você disse, Bru, foi essa questão de, às vezes, a gente projetar no outro uma necessidade nossa. Então, ontem mesmo, eu tive esse olhar, eu me senti cobrando do outro uma atitude para comigo, sem antes olhar para a minha necessidade, né? Sem ser clara com a minha necessidade. E isso acaba gerando um conflito muito forte, e por mais que o parceiro ou o amigo, enfim, tenha um feminino equilibrado, seja sutil, tenha escuta, presente, escutar também, assim, do que, tipo, nada que eu estou fazendo está te atendendo, paciência tem limite. E aí me veio um alerta para também, assim, nossa, peraí, qual que é a minha necessidade? Como que eu estou me colocando? E a gente vai errar, né, Bru? Mas o importante é ter rapidamente essa consciência para ter chance de transformar, de reatar, mas além disso, de aprender com isso, né? Então, a sua leitura hoje veio muito em linha com a consciência que eu tive de madrugada, assim, de tipo, ao acordar. Impressionante mesmo, até na escrita que eu fiz para a pessoa, que na verdade a escrita era muito para mim mesma, sabe, de reconhecimento. É um caminhar, então importantíssimo também a gente sempre falar dessa questão da culpa, né, que você mesmo disse que ela é uma capa, então assim, para também não pegar e falar, e ficar na culpa, né, que realmente ela acaba escondendo algo. E aí eu queria que você só falasse mais um pouquinho, porque eu anotei a frase aqui que você disse, eu comentei na hora que era libertador, e que é uma capa muitas vezes da tristeza e da raiva, mas você tinha dito algo ali que eu não peguei, a frase que me fez escrever ali, nossa, é muito libertador, eu não sei se você vai lembrar, Bru, qualquer coisa eu escuto na conversa, mas eu agradeço, e eu puxei uma amiga ontem para o grupo, numa conversa, porque realmente tem sido a minha terapia, tem sido a minha reconexão. E muito bom estar com todas vocês. É só gratidão e mostrando um pouco como tem sido uma leitura de vivência. Muito obrigada, Bru. Ah, que lindo, Rê. Fico muito feliz de te ouvir. É sempre muito bom. Que bom. Que bom que está fazendo sentido, que bom que está sendo curador, de certa forma. Eu acho que essa era a ideia da gente fazer esse grupo mesmo, compartilhar tudo isso, né? Deixa eu te falar, eu tenho para mim, depois veja se é isso, tá? A parte que você falou que essa visão é libertadora, talvez tenha sido na parte que eu falo que a gente tem o processo, né? Que a gente tem que andar no processo, mas que tem coisas pelas quais a gente precisa passar. Sim, isso mesmo. Né? Tem Que, coisas que precisamos passar. Isso, era isso. Seriosamente as pessoas que estão à nossa volta, sim, isso é maturidade emocional, isso é maturidade psíquica, mas às vezes a gente só vai ganhar essa maturidade caindo mesmo, esfolando o joelho, escolhendo errado, passando por dores, passando pelos processos. E ela fala em algum momento isso aqui, eu não citei antes, mas ela fala, tudo isso vai formar essa mulher selvagem.
Então, às vezes, é só o joelho ralado que vai fazer essa construção mesmo. Então, a gente ter compaixão com a gente mesma também, sabe? Se perdoar nesses lugares, que não é sobre fazer tudo certo, não é sobre ser perfeita e sobre sempre tomar as melhores decisões. Às vezes, as más decisões, elas são necessárias para levar a gente no caminho que a gente tem que construir, entende? Então, talvez seja isso, assim. Tem coisas pelas quais a gente precisa passar, e tá tudo bem. Sim. E assim, só para fechar, eu sei que querem falar, mas essa semana eu tô tendo que ter tanta paciência, calma, respirar. Tipo, meu pé inflamado fez eu ficar em casa há 7 dias, 8 dias. E aí, tipo, você para refletir e fala, nossa, o que isso está me trazendo, né? Onde eu preciso entender e ter mais calma nos processos, nos ciclos e tudo integrado, né? O corpo fala mesmo. E é isso, gente. E a Patrícia que entrou aqui, acho que ela, enfim, ela só conseguiu pegar o começo, ela foi a físio que me salvou essa semana, de fato. E aí, com a conversa, com a troca, ela também se sentiu convidada a participar do grupo. Então, é, é muito lindo isso, esse caminhar junto. E, assim, não é frustração, não é erro, é evolução, é crescimento, vai ser tristeza, vai ter sofrimento, vai ter, mas assim, que a gente não afunde, que seja algo para impulsionar, né? Tipo, e é isso, gente, não vou ficar falando aqui muito. Perfeito, Obrigada, eu estou na maravilhosa, escuta. Rê. Nada. É isso, e simbolismos, né? Olha o símbolo do pé aí. Muito significativo. E é a gente aprender a ler mesmo esses simbolismos que vai fazer a gente evoluir e a gente seguir na nossa trajetória de crescimento e de desenvolvimento. Muito bom. Obrigada por chamar a Patrícia também, Rê, que legal. Muito bom. Camila, diga. Primeiro, eu quero fazer um comentário sobre o lugar da dor, né? Depois de ouvir, acho que a Luciana falar. Eu compreendo, Bru, que você trouxe sobre o sofrimento ser opcional. Eu entendi que na nossa sociedade a gente não aprendeu a sentir. Então, se colocar em contato com a tristeza, com o medo, com a vergonha, com a culpa, com a inveja, seja lá qual for o sentimento, vem aquela identificação. E aí começa a levar para a mente construir historinhas. E são essas historinhas que geram sofrimento. E por que eu falo isso? Porque eu passei por isso. Eu estive identificada com a vítima, onde que, quando eu falo em vítima, eu era aquela que eu não podia viver algo diferente, porque o externo era sempre fora, nunca dentro. E enquanto eu não assumia a responsabilidade que tudo que estava acontecendo comigo também tinha muito da minha criação interna, eu fiquei nesse lugar. E quando eu entrei em contato com os meus sentimentos, eu sofri muito. Eu passei meses triste, meses com raiva, na banheira, acabada, e contando as mesmas histórias. Foi quando, em um momento do meu processo terapêutico, falou em que eu, para justificar a minha decisão, que eu não quero contato com meu pai, por exemplo, eu não quero porque eu não construí uma relação com ele. Né? Ele foi uma pessoa ausente, eu não construí, é só isso. Mas no momento que eu precisei justificar, eu fui para a vítima, ele fez isso, fez aquilo outro, e aquilo me gerou sofrimento, porque eu não consegui sustentar a vergonha de tomar a decisão de um arquétipo de filha não querer contato com o pai. Só foi no momento em que eu falei, tirei a mente e vim para o sentir, que eu me permiti sentir a dor da vergonha, que foram horas de dor. E depois, no final do processo, eu não precisei falar nada, só veio isso para mim, eu não quero contato. E no momento que ele veio conversar comigo, eu falei, pai, eu amo o senhor, mas eu não construí um lugar com o senhor e eu não quero. Foi algo que foi tão libertador, porque não tinha uma cobrança, uma raiva, um jogar a culpa, porque ele foi quem ele pôde ser. Quem disse que tem, sabe assim, cada um é o que pode ser. Eu faço a escolha do que entra e do que sai da minha vida. Então, para mim, eu acho que é muito importante trazer esse meu relato, porque, de fato, a dor, ela existe, mas o sofrimento, ele vem dessa identificação e
no meu caso, de querer me manter no lugar da vítima, me agrediram. E o outro ponto foi o que você trouxe sobre a culpa. Ontem eu senti muita culpa. Me veio alguns gatilhos, e eu me senti culpada sobre algumas atitudes minhas no meu relacionamento anterior, né? E eu fiquei na culpa, eu não fugi. Eu senti a culpa. E quando acabou as culpas, veio, na verdade, que eu estava sentindo compaixão por ele. Que eu consegui olhar para ele. E eu olhei com compaixão. E eu não sabia que a culpa não era um sentimento real, como você trouxe agora. Que, na verdade, ela está cobertando algo real. Porque enquanto eu estava me sentindo culpada, eu estava falando histórias para mim. Eu estava contando várias histórias de como eu era errada, de como eu fui isso, de como fui aquilo, quando na verdade era só uma compaixão pelo lugar do outro. Então, eu gostei muito dessa sua fala. E, por fim, eu fiquei confusa com o que você trouxe sobre... Eu entendi que a gente projeta no outro, mas como diferenciar o que é projeção, assim, a minha necessidade, aquilo que eu não consigo dar para mim mesma, com necessidade relacional, porque a relação também precisa de estrutura e tem necessidades, né? E eu fiquei confusa nesse lugar. Boa. Nossa, que conteúdo mais rico. Eu não vou conseguir comentar tudo, mas foi muito bom você ter falado sobre tudo isso. Acho que vocês pegaram aí, né, muitas coisas aí da fala da Camila. Eu vou responder, então, sua pergunta só, e depois, se tiver algum gancho, a gente complementa. Mas como é que eu reconheço? Como é que eu sei o que é projeção do que é realmente algo que o outro precisa me demonstrar ou precisa compartilhar na relação para que ela seja saudável? Primeira forma de saber isso é fazer essas perguntas a si mesma. Como a Rê falou ali, né? O que eu preciso? Qual é a minha necessidade? O que eu quero, de fato? E o que eu quero nesta relação? E aí a resposta para essas perguntas vai começar a te mostrar o que realmente talvez seja coisas que são, né, saudáveis dentro de uma relação e que são passíveis de serem tidas do outro, ou o que é a carência anterior, o que é dor anterior que acaba precisando ser suprida de outra forma. Então, por exemplo, sei lá, dá um exemplo, isso, assim, em terapia, isso, né, a gente vai fazer. A gente vai desbravando isso em terapia. Então, por exemplo, se você me traz uma situação, se você fosse minha cliente de terapia, você me traz uma situação em que, eu discuti com meu marido, ou com meu namorado, porque eu, sei lá, pensar num aspecto aqui prático. Ele chegou em casa, todo dia ele chega em casa e só quer ficar no sofá, não quer fazer nada, e eu quero conversar, eu quero sair, e ele não quer fazer nada comigo. Tá, então vamos lá. Da onde vem isso? O que você quer especificamente conversar? É amenidade, ou não, eu quero que ele pergunte para mim como eu tô, eu quero que ele se interesse por mim, eu quero que ele... eu quero que ele pode dizer muito pra gente. O que você quer dele? O que você espera dele? A resposta para isso pode ser um grande sinal, uma grande luz para se são carências anteriores, digamos assim, carências, às vezes, de pai, de mãe, carências de ser vista, carências de ser reconhecida. Você precisa de uma validação dele, ou realmente ele não tem o mínimo interesse, ou ele é o Manauíça e o cachorrinho, entende? Perguntas. A resposta para a tua pergunta são perguntas, boas perguntas. Você olhar para aquela situação que está te incomodando, ou olhar para aquela questão, às vezes, que está truncada ali na relação e pensar, peraí, o que eu estou querendo aqui? Será que é algo que eu deveria suprir de mim mesma? Ou não? Ou realmente ele não está se mostrando presente na relação? Porque, vou te dizer, a maioria das vezes a gente está projetando, tá? A maioria das vezes a gente está projetando no outro.
uma carência mal curada, uma necessidade de ser vista que não foi atendida lá quando a gente era criança, uma necessidade de validação, porque eu preciso que ele me valide para eu me sentir com valor, porque eu não me sinto, sabe? Então, se fazer boas perguntas, não tem uma resposta certa, é se fazer boas perguntas, aí você vai conseguir identificar. Diga. Bru, eu quero trazer um exemplo do que aconteceu ontem. Então, ontem que veio eu passei o dia, né, sentindo a culpa, e eu não fugi, até que veio a compaixão. Quando veio a compaixão, eu percebi que eu estava projetando nele coisas que eram eu que tinha que me dar. Então, eu, Camila, tenho necessidade de previsibilidade. Camila. Então, se eu tenho necessidade de previsibilidade, eu vou programar minha viagem, eu vou viver uma vida mais previsível e vou escolher pessoas que não sejam incoerentes. E aí, o que me veio claro? Eu tenho necessidade de previsibilidade, por isso a minha escolha de amigos e relacionamentos são pessoas que são coerentes entre o que fala, o que faz, coerência. Então, foi isso que me veio. Aí, outra coisa que eu percebi, eu tenho necessidade de presença. Dentro dessa coisa de presença, ter um tempo de qualidade com um parceiro, toque físico, para mim é uma necessidade, é algo que eu busco numa relação. Então, seria isso? Mas eu vou te provocar um pouquinho aí. Tá. Por que você acha que você é uma pessoa que precisa de previsibilidade de presença? O que está por trás dessa característica? Previsibilidade, porque minha vida era totalmente imprevisível. E como eu... Ou seja, o que tem por trás? Percebe? Sim. Medo. Medo do incerto. Medo do inseguro. Então, a presença e a previsibilidade, elas te trazem certa segurança que você não teve lá atrás. Sim. Isso, de certa forma, é uma projeção, percebe? E é ruim, então? Não, e tá tudo bem. Aí tá tudo bem, só que a questão é você olhar para isso e olhar e dizer, tá, mas e aí o outro precisa ser previsível para ser confiável? O outro precisa estar presente o tempo todo para que eu confie nele? Ou ele tem espaço para estar ausente quando ele bem entender, quando ele precisar do espaço dele também, sem que eu ache que esse vínculo vai se quebrar? Entende o que eu tô falando? Então, é você explorar um pouquinho, vai descendo, tá, peraí, o quanto que eu preciso mesmo exigir do outro? O quanto que eu estou exigindo isso dele demasiadamente por uma insegurança minha, por um medo meu, que talvez possa ser trabalhado, entende? Para que eu não precise mais dessa presença constante ou dessa previsibilidade constante para me sentir segura. Entende o que eu digo? Então, assim, numa relação, eu tendo consciência disso, eu posso cada vez trabalhando e diluindo isso. Isso, e aí você vai separando o que é seu do que é do outro. E aí vai também tendo capacidade de manter a sua individualidade e respeitar a individualidade do outro sem que o vínculo se quebre, sem que ele precise se quebrar, entende? Sim. Porque no fim é isso, a gente é tomada de medo, de vários medos. Cada uma de nós vai ter medos específicos. E entrar em contato com esses medos, olhar para esses medos, reconhecê-los, vai nos ajudando também a trabalhar a não necessidade do outro, sabe? E a liberdade emocional para com o outro. Por exemplo, Bru, eu passei por uma situação em que a pessoa não foi presente e me gerou um desconforto. Antes de devolver para o outro, eu me responsabilizar pelo que eu estou sentindo e ficar com o sentimento. Visita o sentimento, conversa com ele. De onde vem? Por que eu preciso disso do outro? Por que isso me fere tanto? Às vezes não é sobre esse outro, é sobre algum outro que precisava estar presente quando não esteve, e agora você está projetando no outro essa presença, nesse outro de hoje essa presença, entende? Necessidade de criança. Exato. Então, peraí, deixa eu trabalhar isso aqui em mim. Porque os vínculos saudáveis, eles não necessariamente precisam ser contínuos, digamos assim, eles não precisam se provar o tempo todo. O vínculo saudável é aquele em que a pessoa pode se afastar sem que o vínculo se quebre, ela pode ter a individualidade dela, ela pode
ter a forma de funcionamento dela sem que eu duvide de que o amor existe, sabe? Só que para a gente chegar nesse lugar, autoconfiança, né? E a autoconfiança vem da segurança, vem da capacidade psíquica que a gente tem de integrar os nossos medos, vem de todo esse trabalho, entende? Então, assim, é uma construção, é um castelinho, né? Que a gente vai construindo pecinha por pecinha. Faz sentido? Sim. Boa. Muito bem. Alguém tem mais alguma questão, alguma pergunta, algum insight para compartilhar? Eu quero falar que, nossa, eu me identifiquei muito agora, anotei tudo. Esse também é meu processo, que, enfim, que essa semana também, Bru, me senti mais carente, mais sensível, e aí vou muito olhar para isso, sabe? Porque senão você acaba também tirando essa individualidade do outro que está distante, cobrando uma atenção que, assim, que na verdade diz muito mais sobre mim, né? Então, Boa, assim, isso aí. é só esse olhado, tipo, ainda mais como a gente é muitos ciclos e tem questão hormonal e tem tanta coisa, então, assim, quando a gente se sente e já verbaliza, estou mais sensível, estou mais carente, ligo o radar, porque, assim, eu desde o começo da semana levantei isso, estou me percebendo, e consegui em diálogo e conversando. E aí ontem eu não consegui, entendeu? Ontem me gerou ciúmes, ontem eu fui tipo. Então, quando a gente já se percebe, é o quê? É a gente ter mais calma ao pé. É ter mais calma, trazer para mim, e assim, e não que eu não vá poder conversar sobre isso com meu companheiro, mas não no auge da ebulição do sentimento, né? Eu acho que eu errei ali. Às vezes eu quero resolver Sim, na hora, e não é na hora. Né? é, Eu sou muito assim. Então, sim. obrigada. Eu estou muito eu realmente estou nesse lugar também. Anotei aqui, vou ir diluindo, vou ir né? Vou tentar olhar nesse sentido também. Boa, Rê. Muito boa a tua percepção, mas agora eu quero deixar enfim, uma pulguinha atrás da orelha de vocês, tá? Porque nada é tão simples, obviamente. Então, vamos descer um pouquinho mais. Sim, tudo isso é real, tudo isso faz sentido, a gente precisa olhar para esses lugares, porém, sem tomar responsabilidades que não são nossas. Então, muito cuidado com este lugar dessa autoanálise, em que aí tudo é responsabilidade nossa, o outro não tem responsabilidade nenhuma. Eu sou o problema sempre. Calma lá. Consigam ter esse critério, e é para isso que serve esse processo, de se também fazer boas perguntas. Então, o que é meu e o que é do outro? Porque, sim, às vezes vai ter projeção do outro em cima da gente. Assim como a gente projeta no outro, o outro também projeta na gente. E vou um pouquinho além. Nem toda projeção é ruim e nem toda projeção é inútil. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, por exemplo, eu vou estar mais carente num dia e eu quero que meu parceiro me dê uma atenção, mesmo que não seja responsabilidade dele. Qual que é o problema disso? Nenhum problema, desde que eu saiba que não é responsabilidade dele, que é um pedido meu, porque ele é o meu parceiro, e eu quero poder contar com ele para suprir essa carência minha naquele momento. Porque daí a energia é outra, não é uma energia de cobrança. Não é como se ele fosse obrigado ou responsável por aquilo ali, e se ele não me der aquilo, ele é uma pessoa ruim. Não, é um pedido amoroso. Por favor, eu posso contar com você para me dar um colo hoje? Eu estou precisando. Mas não com essa carga de que é responsabilidade dele. Percebem a diferença? Passível de receber um não e tá tudo bem. Exato, porque a pessoa tem que ter liberdade de dizer sim ou não também, porque ela pode estar num dia ruim também, ela pode estar com as questões dela, entendem? Então, isso é muito importante da gente olhar também. O que é obrigação e responsabilidade do outro, o que a gente joga como se fosse uma responsabilidade do outro, e o que tá tudo bem a gente querer, mas não desse lugar de que é obrigação dele, e sim um pedido que ele pode ou não atender. Você Okay? falou que, Bru, nem toda projeção é só Nem toda projeção é ruim e nem ruim. inútil. Exato, Às vezes ela é entendi. útil,
no lugar, mas olhar para ela como projeção é muito relevante, porque daí eu vou saber o que que é responsabilidade do outro e o que que não é uma questão minha, mas que eu posso pedir ao outro esse apoio, essa ajuda. Beleza? Maria, socorro, diga. Tá me ouvindo? É muito importante, isso que você trouxe muito, de a gente conseguir pedir, que é uma coisa que, quando a gente começa nesse processo, eu sou autossuficiente, sou eu que sou responsável, sou eu, e vai, né, arrancando pedras sem se deixar, sem sentir suas fraquezas, sem ter essa compaixão que você falou, né, né, por si, e quando a menina falou, e tudo bem que o outro não possa dar. Aí eu não sei até que ponto esse tudo bem, porque se todas as vezes que você precisa, e é uma questão consciente, você apresenta essa sua questão, e o outro nunca estiver disponível, ou pelo menos estiver sempre pouco disponível, é bom a gente começar a ter essa medida, o que você diz a respeito porque até certo ponto, em um dado momento, a depender da situação, sim, evidentemente que o outro sempre vai estar ali para estar disponível ou não, claro. Mas aí, se nunca está disponível, ou se a disponibilidade nunca é satisfatória, pelo menos satisfatória, é o caso de se... Aí é outra história, não é isso? Uhum. Exatamente. Por que é tão importante a gente dar liberdade para o outro? Porque gente, só tem uma forma de se relacionar saudavelmente, que é libertar, que é dando liberdade e tendo liberdade. Por quê? Porque dando liberdade ao outro, aí eu vou avaliar o quanto que o outro realmente está aqui, o quanto que o outro faz a parte dele, o quanto que o outro se responsabiliza pela parte dele na relação, o quanto que o outro quer, o quanto que o outro ama, o quanto que o outro entrega. E aí é a lei do equilíbrio, né? Dar e receber. Será que eu estou dando muito e não estou recebendo nada? Essa relação não está saudável. Então, você só consegue isso quando você liberta o outro. Porque se você está ali controlando, você está pegando do outro tudo que você precisa e ele está te dando forçadamente, você não tem essa clareza. Você está forçando a barra, percebe? Forçando uma relação. Então, sim, é dando liberdade que você vai observar. Se toda vez que eu peço alguma coisa eu não tenho nada, peraí, deixa eu olhar primeiro por que eu estou pedindo, se faz sentido o que eu estou pedindo, se, né? O quanto que eu estou projetando muita coisa, talvez, e aí tudo que eu peço é meio estranho. Tá, deixa eu olhar para isso. Agora, não, peraí, avaliei, pedi de uma forma que eu não estou responsabilizando, que eu realmente só quero um apoio, né? Tudo isso que a gente está falando. Não é mendicância, né? E é sempre não. Peraí, quanto que eu estou dando mais que eu estou recebendo, né? É isso, é razoabilidade, né? E às vezes nem precisa pedir também. Tem isso. Sim. A gente está numa relação e ela é recíproca, se tem a real atenção na relação, será que o outro também não pode dar sem ser solicitado? Aí é outro ponto muito importante, que entra em dois aspectos que a gente já falou aqui hoje. O primeiro lembra do homem bom, o homem interessado, que vai te olhar e vai dizer, o que foi, amor? Você tá esquisito, fala comigo, tô aqui, que vai te perceber sem você precisar acioná-lo. E tem a outra questão também, que é o outro lado do cuidado com achar que o outro tem que ter bola de cristal também. Não, sim, mas... Né? Esse meio do caminho é importante. Se sempre eu preciso solicitar, nunca sim. solicitar, isso. É um lugar que precisa ser visto. Também, exatamente. Razoabilidade, equilíbrio, né? Nem 8, nem 80. Uhum. A gente precisa viver, a gente precisa conseguir né, se ambientar nesse meio do caminho para todas as questões. É importante ter essa clareza. E, Bru, assim, eu acho, e vi também no livro, esse lugar das relações. As relações, elas têm uma ciclicidade. E, às vezes, e assim, não é porque a relação durou 10 anos que ela precisa durar 50. Exatamente. Certo, deu certo 10 anos, mas os próximos anos não deu mais certo. Perfeito. Porque tudo bem. A gente está mudando, a gente está se reciclando, objetivos, valores, talvez essa pessoa não esteja acompanhando ou a gente não esteja acompanhando essa pessoa. Então, o quanto também se torna penoso ter que manter uma relação porque lá no passado fez sentido. Super, e isso é muito, 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 muito comum, porque tem a ver com uma questão cultural muito forte, tem a ver com expectativas, tem a ver com vazios emocionais, e aí a gente vai destravar assim para até amanhã falando disso. Isso é muito relevante, olhar para isso é muito importante. A gente tem sim, todos nós temos
todos nós, eu estou exagerando, né? Não existe todos, mas assim, a grande maioria de nós tem uma crença muito forte de que sucesso é um relacionamento longo. O sucesso é morrer casado. Isso vem dos nossos antepassados, né? Enfim, é toda uma mudança no sistema de crenças para a gente aceitar que sucesso não é isso. E sucesso para mim não vai ser sucesso para você. Enfim, né? Aí tem muitas coisas para se desdobrar disso, mas esse é um ponto muito relevante. Tem relações que, sim, elas têm um tempo e elas têm um motivo para acontecer. E pode ser um mês, pode ser 50 anos, não interessa, não é isso que vai medir o sucesso da relação. E outra, arrisco dizer mais, às vezes relações tóxicas, abusivas, disfuncionais, elas também são necessárias para alguma coisa, e elas também precisam acontecer na nossa vida, tem a ver com o que eu falei lá para a Rê, né? Tem coisas que a gente precisa viver para criar as cascas que a gente precisa criar, para expandir o nosso conhecimento, a nossa consciência, para transformar a nossa psique também e desenvolver novas ferramentas para viver na vida. Então, não tem fórmula, né? É sobre isso. Maria do Socorro, pode falar. Não, é só um toque pequeno sobre isso que foi falado. Alguém uma vez falou na internet, né, uma fala de uma terapeuta, eu acho, ela fala sobre que relações não são 50% e 50%. Às vezes você está só 10% e a outra pessoa, 90%, vai segurar um pouco com 90%, e depois alguém vai ter... Não é eu dei 40%, quero 40% de volta imediatamente. Você me deve 40% e precisa me pagar. Ou então eu dei 60%, essa semana até você está me devendo 10%. Então, às vezes alguém está 90% e o outro está 10%. Então, vai ter que segurar por um tempo. Só para... Né, perfeito. Mas aí que você falou mesmo, é isso mesmo. Perfeito. Mas, sim, durante a relação, um está no 90%, outro está... Mas a questão é, no todo, não se sustenta quando um está dando 90% e o outro 10%, entendem? Então, assim, é óbvio que vão ter flutuações ao longo da relação, mas o equilíbrio precisa existir, né? Não é matemático, 50-50, o tempo todo, claro que não, mas você precisa saber avaliar no todo se está equilibrado, se você está dando tanto quanto está recebendo. Dentro de tudo isso que a gente está falando, das projeções, do que é dele, do que é meu, esse é o negócio. Gente, muito sensacional, já são 10h10, eu vou encerrar aqui. Adorei todos os insights de vocês, as perguntas, as reflexões, foi muito lindo, foi muito produtivo. Muito obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez, um beijo grande para todas. Eu vou botar lá no grupo as instruções para o próximo encontro, tá bom? Beijo, Obrigada, gente. Bru, beijos. Tchau, tchau. Tchau.